Galerinha, se liga nisso aqui, ó. Invocações completamente refeitas. Um novo modo de PVP. Uma campanha que não existe mais do jeito que a gente conhece. E um combate que ganhou uma camada completamente nova de estratégia. Isso não é rumor. Não é vazamento. É o próprio Simon, cofundador da Fateless, que vai mostrar pra gente, nesse vídeo que a gente tá vendo aqui, com todas essas informações sobre o Beta 2 de Godforge. Eu parei aqui, cara, e eu assisti cada segundo desse devlog. Preparei aqui, tá na minha frente, eu tô lendo aqui pra vocês um roteiro onde eu só vou trazer o que realmente importa pra vocês, sem enrolação, sem você ter que assistir esse vídeo de 40 minutos aqui do Simon. Então eu só vou pedir o seguinte, cara, fica comigo aqui até o final, porque lá no finalzinho eu vou te mostrar exatamente quando tudo isso vai se tornar realidade. Então roda a vinheta e bora lá. Então, povo, como eu avisei pra vocês, aqui eu fiz um roteirinho, eu vou ler esse roteiro, porque senão eu vou perder toda a meada do negócio. Eu preparei um negócio muito bem elaborado pra vocês, e eu esquematizei aqui pra eu não perder, não esquecer nada. Mas antes de falar qualquer novidade, cara, eu preciso te dar uma informação que muita gente vai rolar o vídeo aí pra trás, só pra confirmar que eu vi o direito. Existe uma data, e o desenvolvimento do núcleo do jogo, as features principais, vai fechar agora em meados de outubro, né? Hoje é dia 23 de agosto, então temos agosto, setembro, então lá para meados de outubro isso vai ser concretizado. Depois disso, a Fateless vai entrar numa fase, deixa eu ver aqui, vai entrar numa fase que eles estão chamando de Hardening, que é o quê? Que é estabilização, ajuste fino, caça a bugs e ajustes de erros mais graves. E o resultado disso tudo vai consumir, vai trazer pra gente o Beta 2. Então o Beta 2 vai estar chegando para nós em dezembro. Quando? A gente não sabe. Pode ser na primeira semana, na primeira quinzena ou na segunda quinzena. Mas vai chegar em dezembro. Com um detalhe importante. O playtest, ele deve durar cerca de 2 semanas. Ou seja, que quem quiser participar vai ter uma janela curta. Não vai ser tipo o Beta 1, que ficou aberto por mais tempo. Se você quer estar dentro desse Beta 2, você vai precisar estar de olho no calendário e seguindo o titio Rômulo, porque eu vou trazer isso para vocês com riqueza de detalhes. Mas antes de eu te falar como se preparar para isso, porque eu vou falar no vídeo, eu preciso te mostrar por que esse Beta 2 é tão diferente do primeiro, e eu não estou exagerando quando eu digo que o próprio Simon chamou isso de, como é que ele chamou aqui? Eu anotei aqui, um jogo praticamente diferente. Cara, não foi eu que falei, não. Se você pegar o vídeo do Simon e voltar ali e colocar em inglês, ou colocar a tradução em português, porque tem dublado, você vai ver que ele vai falar. Eu, particularmente, acredito que isso é um jogo diferente. Bora entender por quê? Bom, meus amigos, a primeira coisa aqui que salta aos olhos, eu vou seguir minha anotação, senão eu vou me perder, tá? Então eu vou estar olhando pra baixo porque eu tô lendo. Então a primeira coisa que nos salta aos olhos, cara, é o Sanctum. Aquele hub, que é esse que vocês estão vendo que o Simon tá ali, central, onde você passa a maior parte do tempo entre uma batalha e outra. Ele está sendo redesenhado do zero, com salas interativas 3D, o Simon vai mostrar ali no videozinho pra vocês, uma câmera totalmente nova, percorrendo ali os ambientes. E aí, cara, na descrição do vídeo eu vou colocar o link do vídeo pra vocês darem uma visão geral. Ali tá um pouquinho devagar, tá numa câmerazinha mais lenta, mas eu deixei ali pra vocês terem um vislumbre, tá? Só que aqui vem um ponto importante, e eu prefiro ser honesto com você agora do que te frustrar depois, né? Isso aí não vai ser entregue e não vai estar 100% pronto no Beta 2. O foco desse Beta é gameplay, não é a experiência visual completa do Hub. A versão cheia assim, completinha do Sanctum, com monetização e tudo mais que a gente tem direito, vai ficar pro acesso antecipado em meados do início do ano que vem, beleza? Mas onde eles realmente meteram a mão foi na interface dos heróis. Se você jogou lá o Beta 1, se não jogou, dá uma olhadinha no meu canal que você vai ver um pouquinho ali de como é que é a interface dos heróis. A gente ali, pra quem jogou, sabe do que eu tô falando. Aquela tela cheia de botão, com menu dentro, pra promover, você vai navegando pra um lugar, vai navegando pro outro, upar um herói, virava quase um trabalho manual, não é isso? Então, pois é, vou ver o que eu li aqui, ó. Isso mudou. A nova UI é mais limpa e mais direta. Promoção em massa, evolução simplificada, menos cliques para fazer mais coisa. Isso é o tipo de mudança que não aparece em um trailer chamativo. Mas você vai sentir na primeira sessão do jogo quando for botar a mão ali no Beta 2. E olha que isso é só aquecimento, porque agora a gente chega na parte que, para mim, foi a que mais me deixou animado nesse vlog, dev vlog aqui que eu li do Simon, que são os modos de jogo que estão chegando. Vamos conhecer isso aí.
Então, galera, 2 nomes aqui desses modos, né? Que é Arena e Panteões. Lembrando que Panteões aqui são as nossas alianças. Arena é nosso PVP, com muita gente já estava pedindo no Beta 1, agora vai estar disponível no Beta 2. Vamos ler aqui, ó. Sistema de ligas, rank por tiers, montagem de time, histórico de batalhas, sequência de vitórias, todas elas sendo hackeadas. Isso é competição de verdade, não é só bater e ver quem ganhou. É um sistema pensado em você subir de patamar dentro do jogo. Panteões. Isso é praticamente o sistema de guilda que o jogo estava pedindo. Vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Progressão de grupo, chefes cooperativos, a gente vai ter missões compartilhadas, a gente vai ter um sistema exclusivo, uma loja separada só pro Panteão. E pensa aqui comigo, cara, o Beta 1, ele era na maior parte do tempo uma experiência solo, onde que você conhecia os personagens, conhecia ali os heróis, aperfeiçoava as habilidades dos heróis, conhecia a gameplay, farmava, aprendeu ali como é que você faz a parte de farmar os equipamentos. Então foi realmente uma gameplay mais pra gente ter o primeiro contato, o primeiro toque aí com o jogo. O Beta 2 vai trazer uma competição e cooperação ao mesmo tempo. Isso muda completamente o motivo da gente abrir o jogo a cada dia. Porque a gente estava jogando lá para conhecer os heróis e ver o progresso de evolução dos heróis. Agora não. Agora a gente abre o jogo para isso e também para ter uma competitividade player versus player e uma competitividade também muito sadia entre nós, né? Dentro do nosso próprio ali Panteão. Só que modos novos não vale nada se a base do jogo continuar a mesma, concorda comigo? E é extremamente aí que o próximo ato entra. Porque a campanha que a gente está vendo ali agora, ela começa a mudar, não existe mais do jeito que você lembra. Então, vamos começar a conhecer essa campanha? Cola com a gente aí. Então, meu povo, lá no Beta 1, a campanha ela já existia, né? Vamos ser bem sincero, e ela era bem linear, né? Lutava, passava, passava, né? Era nó atrás de nó, a gente só fazia a mesma coisa. No novo mapa, agora ela é ramificada. O que isso significa? Eu vou ler aqui para eu não me perder, tá? Vamos lá. Isso significa escolhas de verdade. Batalhas de elite para quem quer desafios extras. Pontos de descanso, onde você pode comprar suprimentos entre um combate e outro. Masmorras escondidas. Olha que legal isso aqui, velho. Masmorras escondidas para quem gosta de explorar o mapa e até encontros de sobrevivência contra hordas infinitas. Olha que legal, cara. E tem um detalhe que pode parecer pequeno, mas que muda completamente a imersão dentro do jogo, que são os diálogos. Mas aí, cara, pra gente do Brasil, não sei se vai impactar muito, porque a dublagem lá, ela é em inglês, né? Então vai ter uma imersividade maior para os americanos. Quem sabe um dia eles traguem isso em português aí, cara, vai ser maneiro, pessoal. Vai ser maneiro. Bom, ou seja, não é mais o mesmo conteúdo. É um jeitinho diferente de jogar a campanha, com liberdade de escolha, que simplesmente não existia antes no Beta 1. Espera aí. Porque até agora eu falei de interface de jogo, falei de modo de jogo, falei do mapa, falei da campanha, e ainda não te mostrei a parte mais legal que eles mexeram no visual, que eles até enfatizaram bastante aqui no vídeo, que é aquela que, como se fosse você... Cara, acho que vai prender mais você aqui no próximo tópico. Então, fica lá aí que a gente vai falar um negócio legal agora. Bom, galerinha, e agora a gente vai falar do portal de invocação. É o Godforge, né? É aquele que a gente vê lá no centro ali, que eles estão trabalhando pra mudar. Vai ficar bem interessante. Não sei se a gente vai ter algum vislumbre diferente no Beta 2. Mas vamos falar do Godforge, né? Que é o a forja dos deuses aqui. E não é só, assim, um preenchimento de barra de progresso mudando de cor. A gente tá falando aqui de uma construção completamente nova. Eu vou ler aqui pra você, beleza? Vamos lá, ó. Estamos falando de uma construção de tensão visual, efeito de partículas, cutscenes completamente cinematográficas, pra quando você fazer uma invocação de herói de alto tier, ou até mesmo lendário. Então nós vamos ter um negócio diferente aí, quando a gente for invocar um herói de um tier mais elevado. O Simon, ele foi direto, assim, sobre isso no vídeo. O feedback visual das invocação é um dos elementos que ele, assim, mais estão refinando, porque foi o que mais pediram no Beta 1. Dá pra entender o porquê. É literalmente o momento mais emocionante de qualquer jogo gacha, concordo? Eu também concordo com isso, não vou nem discutir com isso. É a hora que você segura a respiração. Por falar em coisa que precisa de refinamento, a Faithless também mexeu muito no que acontece durante as batalhas. E vamos ver o que ela fez? Vamos lá, vamos ver o que ela fez. Bom, meus amiguinhos, as armas... Eu vou ler aqui pra não perder o fio da meada, porque já perdi muita coisa que eu tinha que falar pra vocês aí. Vamos lá. As armas agora têm habilidades ativas, além das passivas que a gente já infundia nelas, lembra? Fazia o imprint. Quem jogou beta tá sabendo do que eu tô falando. Isso muda a camada tática de combate. Não é só montar um time bom e saber quando usar cada habilidade. E tem um lado que quase ninguém comenta, mas que faz completamente a diferença na sua experiência, que é a otimização. Eles usaram uma paradinha que eles chamam de... não é difícil ler isso, cara. É Frustum Culling. Pra quê?
Eles escondem a geometria fora da tela. O que isso vai impactar na gente, né, que é jogador? Ela vai reduzindo o tamanho dos pixels, né, dos patchzinhos ali, para o quê? Para dar menos aquecimento no seu celular. Então eles estão pensando em aparelhos que são de menor capacidade. Eles querem que todo mundo jogue o jogo. Eles sabem que precisam entregar gráficos bonitos, mas eles precisam de fazer uma otimização, tanto no PC quanto no celular, para que o negócio seja apresentado. Isso é o tipo de trabalho invisível que a gente não percebe, mas sente a diferença quando a gente pega o jogo e começa a jogar, né? Tanto para quem joga no PC e quando joga no mobile. Isso vai ser um grande diferencial que eles estão trabalhando aí na parte de batalhas, de visualização. É o que a gente tá vendo aqui no videozinho. Daí eu aponto pra cá, porque pra cá que tá meu vídeo, mas talvez esteja pra cá pra você aí, tudo bem. Bom, agora eu preciso ser transparente com você. Nem tudo é só novidade brilhante, tá? Entre outubro e dezembro, a equipe está numa fase pesada de correções de bug, auditando cada habilidade, cada efeito de status, cada interação de herói, um por um, cara. Olha que loucura que os caras estão fazendo. Pra quê? Para evitar os problemas que a gente viveu no Beta 1, e isso foi tudo feedback da gente para eles. E ele está trabalhando também em modos como o Draft Mode e a torre, ainda em teste interno. Então, a torre a gente não vai poder botar a mão, eu acredito, no Beta 2 de imediato. Mas talvez no acesso antecipado, depois do polimento e esse caça-bug que eles estão fazendo, talvez seja liberado pra gente. Isso é um bom sinal, tá? Isso é um bom sinal. Significa que eles estão, em tese, não somente empilhando recursos, mas estão garantindo que o que eles querem entregar pra gente é uma coisa muito legal e que vai funcionar de verdade. Então, galera, resumindo aí, vou ler aqui o que eu preparei pra vocês, ó. O que a gente vem por aí? Um Sancto novo, interfaces de heróis muito mais simplificadas, nós vamos ter uma arena PVP, um sistema de guildas com panteões, campanha totalmente nova com ramificações, inovações completamente cinematográficas, combate extremamente mais tático e uma fase inteira totalmente dedicada só para consertar o que não estava funcionando antes. Vamos lá, isso não é uma atualização, no meu ponto de vista. Até anotei aqui, ó. Eu vou ler justamente o que escrevi, cara, ó. Fale isso para seus inscritos. Eu falei mesmo, escrevi mesmo, ó. Isso é praticamente um jogo novo, usando o mesmo nome que a gente já conhece. Realmente, cara, os caras pegaram ali o jogo que a gente jogou no Beta 1, deram uma polida, mexeram muito. Então vão entregar pra gente um jogo novo, tá? Um jogo bem mais amigável aí, bem mais palpável. Bom, e antes de ir embora, a Fakeless abriu uma votação no que ele chama de Hero Showdown, para a comunidade escolher a arte dos próximos heróis. Então fica colado aí e dá uma visitada também no canal deles lá, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, vale a pena votar, porque literalmente a sua escolha aí vai influenciar e muito no que a gente já tem no jogo. Agora eu quero saber de vocês aí, né? De tudo que eu mostrei aqui, arena, panteão, campanha e N outras coisas, o que te deixou mais animado? Deixa no comentário aí que eu vou querer saber o que fez os seus olhinhos aí brilhar. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho o que vem por aí em God of War Beta 2, ao invés de você ficar assistindo lá 20 minutos, 40 minutos de vídeo, fez esse resumão aqui pra vocês, deixa esse like maroto aí, compartilha o vídeo com seus amigos, para que eles também fiquem sabendo dessas novidades. E eu acho que a gente vai ter também um evento novo antes do Beta, então cola no canal do Titio que eu vou estar trazendo essas informações pra vocês, beleza? Valeu por ficar com a gente até aqui, eu fui, até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.